ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Aqui Ali, radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena a ser sorteada hoje tem prêmio acumulado em 4 milhões de reais. Informações gerais para você ficar bem informado nesta quinta-feira. Acaba amanhã o prazo para empresários se cadastrarem no Simples Nacional. Cidade da região de Ribeirão Preto anuncia processo seletivo para a área de saúde. Inscrições até domingo. Prefeitura e CPFL se unem para a troca de lâmpadas residenciais em Bebedouro. Solenidades online de colação de grau hoje no IMESP. Comissão de julgamento de aposentadorias da Prefeitura. Tem continuidade hoje na cidade a vacinação contra a Covid-19. Diretor do Instituto Butantan na expectativa quanto à chegada de novos insumos. Na graduação ideal é o tema do editorial. 2 jogos atrasados podem mexer na tabela do Brasileirão nesta quinta-feira. Quinta-feira, 28 de janeiro, verão brasileiro, lua cheia. Este é o dia de número 28 de 2021. Aqui Ali Notícias, edição número 5060. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde os jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. A revista Aqui Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia.
Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme nesta quinta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 59 minutos. Temperatura máxima de 33 graus. Umidade relativa no ar, 81%. Para amanhã, sexta-feira, sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 33 graus e mínima de 20. Comemoram-se hoje, 28 de janeiro, o dia da abertura dos postos ou dos portos brasileiros em 1808 às Nações Amigas. Hoje é também o dia do portuário. Hoje, 28 de janeiro, é o dia de São Tomás de Aquino. Historiadores o consideram o maior pensador e teólogo da Idade Média. Tomás de Aquino nasceu no ano 1225 em Nápoles. Começou seus estudos religiosos aos 5 anos. Foi para a Universidade de Nápoles e depois para a Ordem Dominicana. Em 1248, Tomás de Aquino foi para Paris. No ano de 1256, tornou-se mestre em teologia em Paris. Ele morreu em 1274 em Fusta Nuova, perto de Terracina. Sua devoção a Deus por meio dos estudos o tornaram o padroeiro dos universitários. Tomás de Aquino foi canonizado em 1323. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 28 de janeiro de 1985, para arrecadar dinheiro na tentativa de amenizar a fome na África, 45 grandes nomes da música internacional uniram-se para gravar We Are the World. Em 28 de janeiro de 1996, Jerry Siegel, o criador do Super-Homem, morreu aos 81 anos. No dia 28 de janeiro de 1998, a Câmara dos Deputados aprovou, após quase 7 anos, a nova lei ambiental, que define como crime os danos à flora, à fauna e ao patrimônio cultural. E no dia 28 de janeiro de 2003, morreu aos 95 anos o artista plástico Cícero Dias, considerado um dos maiores representantes do modernismo brasileiro. Aqui e ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet ou pelo aplicativo Loterias Caixa para o concurso 2338 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. O prêmio estimado para quem acertar as 6 dezenas é de R$ 4 milhões. Boa sorte! Informações gerais para você ficar bem informado nesta quinta-feira. A vacinação contra o coronavírus começou no Brasil em 17 de janeiro, com São Paulo. Todas as capitais brasileiras receberam do Ministério da Saúde doses das vacinas Coronavac e de Oxford. Em seguida, a imunização começou em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Recife e Boa Vista. O plano contempla inicialmente idosos que vivem em asilos, deficientes que vivem em asilos, trabalhadores da saúde e indígenas vivendo em terras indígenas. O balanço da vacinação divulgado ontem contra a Covid-19 no Brasil aponta que 21 estados e o Distrito Federal
vacinaram 1.248.821 pessoas, segundo dados divulgados até às 8 da noite. Os demais não divulgaram números consolidados de vacinação que representem todo o estado. A informação é resultado de uma nova parceria do consórcio de veículos de imprensa formado por G1, O Globo, Extra, o Estadão de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL. O Brasil registrou 1.319 mortes por Covid em 24 horas e ultrapassou os 220 mil óbitos pela doença. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 9.485.000 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. 9 estados estão com altas nas mortes. O governo de São Paulo enviou um ofício ao Ministério da Saúde solicitando autorização para usar todas as doses da Coronavac disponíveis na primeira dose, sem reservar a metade para a segunda. Com isso, o governo paulista quer garantir que todos os profissionais de saúde tomem ao menos uma dose. Até agora, a orientação do governo federal era para que os estados distribuíssem aos municípios só metade do lote de Coronavac para garantir a segunda aplicação. Cientistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que atrasar a segunda dose não compromete a eficácia. Saíram os gabaritos da versão impressa do Enem 2020 no site do INEP. 2 questões foram anuladas, uma de ciências da natureza e outra de matemática, e não irão computar na nota final, por causa do método de correção chamado TRI. Não é possível calcular a nota final com base no número de acertos. Os resultados individuais serão divulgados no dia 29 de março. O WhatsApp anunciou que o login na versão web vai depender de uma autentificação biométrica nos celulares que possuem leitor de digital ou reconhecimento facial. Para vincular o WhatsApp Web ou desktop à conta do app, será solicitado desbloqueio biométrico com reconhecimento facial ou impressão digital antes da leitura do QR Code. A liberação por biometria será exigida somente no login da sessão. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Janeiro é o mês do enxoval na Tuto Belo. Preços baixos e formas de pagamentos estendidas. Kit berço com 9 peças, 10 vezes de R$ 19,90. Banheiras avulsas a partir de R$ 15,90. Carrinho de bebê mais bebê conforto a partir de 10 vezes de R$ 95,90. Berço de bebê a partir de 10 de R$ 55,90. Na Tuto Belo, agora em janeiro, preços imperdíveis no setor de enxoval. Aproveite! Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, acaba amanhã o prazo para empresários se cadastrarem no Simples Nacional. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro.
muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Problema de visão? Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Empresas em atividade no Brasil têm até sexta-feira, dia 29, para solicitar a adesão ao Simples Nacional por meio do portal do Simples Nacional. As que estão em início de atividades têm prazos diferenciados. 6 meses para as empresas abertas até 31 de dezembro de 2020 e 60 dias para as abertas de 1º de janeiro de 2021 em diante. Para ser optante desse regime de tributação, é necessário se enquadrar às condições para o Simples Nacional, destinado às micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte e microempresários individuais. A microempresa deve possuir faturamento anual de até R$ 360 mil e a de pequeno porte de até R$ 4.800.000. Também é necessário não possuir pendências cadastrais ou fiscais, nem débitos na Receita Federal. Com o Simples Nacional, o empresário tem a oportunidade de pagar 8 tributos: ICMS, IPI, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS e INSS patronal de uma única vez, o que reduz custos e facilita o pagamento das obrigações. Mas, segundo o advogado especialista em direito tributário e professor do IBET do Mackenzie, André Félix, dependendo do faturamento e do segmento que a empresa atua, a adesão ao Simples Nacional não compensa. O maior benefício é sobre a folha de pagamentos, ao não precisar recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. Mas a vantagem depende muito do faturamento da empresa. Hoje, o Simples Nacional tem uma série de anexos conforme o faturamento. Por isso, muitas vezes compensa mais para as empresas optarem pelos regimes lucro real e lucro presumido, explica André. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, ontem por aqui a concessionária TEB realizou 15 atendimentos aos usuários e não teve registros de acidentes nas rodovias sob a sua administração. Carol, tivemos uma quarta-feira bastante tranquila por aqui. Bom, alguma orientação em especial para os motoristas, Osmar? Claro, tenho sim. A orientação de hoje é sobre distração. Quero dizer que a distração ao volante mata 15 vezes mais do que as ultrapassagens indevidas. E isso não só estou falando não, viu gente? Isso é estatística da Polícia Rodoviária Federal.
Segundo a pesquisa da polícia, a falta de atenção ao volante mata quase 5 vezes mais do que o excesso de velocidade, 10 vezes mais do que a ingestão de álcool e 15 vezes mais do que as ultrapassagens proibidas. Então, uma rápida olhada no celular, a tentativa de ajustar o rádio do carro, ou até mesmo o gesto de querer pegar algum objeto, podem ser suficientes para causar um grave acidente. Então temos que ser responsáveis e cuidadosos. Somente dessa forma estaremos preservando a nossa vida e a de outras pessoas. Certo, Carol? Tá certo, então muito obrigada pela orientação, Osmar. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. A Prefeitura de Luiz Antônio, na região de Ribeirão Preto, anuncia o processo seletivo em caráter temporário para profissionais de níveis médio e superior. Vagas de auxiliar de enfermagem, biomédico, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico e fonoaudiólogo. Exigências: escolaridade exigida para a função desejada, registro ativo no respectivo conselho de classe, nacionalidade brasileira ou equivalente e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Jornada de 20 a 40 horas semanais e salários mensais de R$ 1.719 a R$ 3.360. A taxa de inscrições é de R$ 50, podendo ser feitas até domingo, dia 31, exclusivamente por meio do site da Planexcom. Classificação por prova teórico-objetiva com conteúdos de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos, prevista para 21 de fevereiro, além de prova de títulos. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Prefeitura e CPFL se unem para a troca de lâmpadas residenciais. A revista Aqui Ali de Janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde o jovem já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças.
Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Prefeitura, Departamento de Promoção Social, Fundo Social e CPFL se unem para a troca de lâmpadas em 1.000 residências de Bebedouro. As famílias têm de entregar as antigas de 60 watts para receberem um kit com 5 unidades do tipo LED. Trata-se de ação para ajudar no orçamento doméstico e na preservação do planeta, já que as lâmpadas não possuem mercúrio em sua composição, diz a presidente do Fundo Social, Cristiane Carone Serem. As famílias cadastradas no Cadastro Único do Ministério da Cidadania podem solicitar a troca com a apresentação da conta de energia elétrica e do documento de identificação, RG ou carteira de motorista. Confira os pontos de troca. Fundo Social, Rua Ângelo Salvador, número 35, na Vila Paulista. Promoção Social, na Avenida Oswaldo Perrone, 489, no Jardim Progresso. No CRAS Leste, na Rua Abílio França Valente, número 261, no Jardim de Lúcia. No CRAS Sul, na Rua Lamartine de Godoy, 601, no Jardim União. CRAS Norte, na Avenida Joaquim Alves Guimarães, 1610, no Jardim Vale do Sol. E no CRAN, na Avenida Amélia Bernardini Cutrale, 2600, no Anel Viário. Mais informações, 17 3345 9162. No escuro, lamentável mesmo são os postes ao longo de vias públicas com suas lâmpadas apagadas, o que ocorre por meses sem uma providência ser tomada. Na Avenida Prefeito Joaquim Alves Guimarães, a mais movimentada dos 20 bairros da Zona Norte de Bebedouro, são várias lâmpadas sem cumprir a sua principal função, como a do poste, em frente à Casa 898. Cobranças urgentes têm de ser feitas a quem de direito, inclusive pelos vereadores à Câmara de Bebedouro. Aliás, são vários os eleitos e moradores dessa região da cidade. Aqui e ali, radiotv.com. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, realiza pela primeira vez a cerimônia de colação de grau de forma totalmente virtual. Início às 7h30 pela plataforma Zoom com os formandos em suas casas. Participação online de representantes de conselhos regionais dos cursos oferecidos pelo IMESB, da 87ª subsecção da OAB, de representantes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, de professores e funcionários. Já realizadas as colações dos formandos de Arquitetura e Urbanismo e de Direito. Hoje, dia 28, é a vez dos concluintes de Administração e de Ciências Contábeis. E amanhã, dia 29, de Engenharia Agronômica.
Secretaria de Saúde de Bebedouro movimenta-se para a vacinação contra a Covid-19 com a aplicação em trabalhadores de saúde. Hoje, dia 28, das 8 da manhã às 10 da noite. Amanhã, dia 29, das 8 da manhã às 5 da tarde. No sábado, dia 30, das 8 da manhã às 5 da tarde. De 1º de janeiro a 28 de março, das 8 da manhã às 5 da tarde, horário de vacinação de segunda a sexta-feira. Olha, Eduardo, e ontem muitos profissionais de saúde, dentistas, fisioterapeutas e até algumas pessoas que trabalham nesses locais, né, nas clínicas, tiveram oportunidade de serem vacinadas na Escola Estélio Machado Loureiro. E o sentimento, segundo um de nossos clientes, o doutor Euclides Gustavo Rossetti, ele que é dentista e estará na próxima edição da Aqui e Ali, foi realmente de alívio. Ele ainda comentou: Carol, nunca imaginei que ao tomar uma vacina eu teria esse sentimento, o de respirar mais aliviado, mesmo sabendo que ainda não estou com a imunidade, né? Afinal de contas, acabei de tomar a vacina ontem pela manhã, mas ele realmente descreveu que esse sentimento fazia parte de todos os profissionais de saúde que estavam ali no Estélio ontem. Aliás, cara, o interesse é realmente tão grande que a Prefeitura Municipal, através da sua assessoria de imprensa, divulgou ontem pela manhã que os profissionais de saúde teriam prazo até sexta-feira, portanto amanhã, para serem vacinados e dessa forma procurarem os locais de aplicação. Ontem à tarde, a assessoria divulgou outra nota dizendo que todos os profissionais de saúde de Bebedouro já haviam procurado os postos para a devida vacinação. Está aí o grande interesse. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Ao repórter Toninho Silva, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, fala de sua expectativa em relação à chegada ao Brasil de novos insumos para a fabricação de mais doses do imunizante contra a Covid-19. A única forma, a única maneira de conseguirmos vencer esta pandemia é através da cooperação entre os povos. E a China tem sido uma grande parceira nossa, uma grande parceira do Butantan, uma grande parceira do Brasil, sem dúvida nenhuma, do Estado de São Paulo, indiscutivelmente. E o ministro conselheiro, que durante todo esse tempo mantém um intenso diálogo conosco do Butantan, às vezes até tarde da noite, tentando resolver os problemas, tentando dar agilidade ao processamento burocrático dos documentos, porque é disso que se trata, né? E obviamente que essa manifestação e que os insumos estão sendo liberados mais rapidamente, e isso deve ainda ter uma melhoria substancial a partir do registro da vacina na China, que deverá acontecer brevemente, mas mesmo assim, nesse momento, nós já tivemos essa sinalização de que a liberação desses lotes será feita de uma maneira muito rápida. Começando por esses 5.400 litros que foram anunciados no dia de hoje, de ontem, né, e que chegarão com previsão aqui na próxima semana, no dia 3 de fevereiro. Na sequência, há um outro volume de 5.600 litros, que também foi mencionado pelo embaixador, que também está em processo adiantado de liberação. Com esses dois lotes, quer dizer, totalizando aí 11 mil litros, nós regularizaremos as nossas entregas ao Ministério e o restante, que deverá vir aí dentro do que já está planejado até o final de abril, totalizando aí as 40 milhões de doses que temos contratadas até esse momento. Existe a possibilidade de um adicional de 54 milhões de doses, mas para isso precisamos de uma manifestação do Ministério da Saúde. Na última sexta-feira, enviei o ofício solicitando essa manifestação para que nós possamos planejar essa produção. O quanto antes houver essa definição, o quanto antes iniciamos esse planejamento e o quanto antes traremos essas vacinas para o Brasil. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade.
Falecimentos. Faleceu ontem, aos 79 anos, Valdemar Gonçalves Viana, o popular Leque, natural de Botafogo, distrito de Bebedouro. Residia na rua General Osório, número 1469, centro em Bebedouro. Deixa a viúva Maria Rosa Viana, 9 filhos: Thaís, Alessandra, Ana Paula, Silmara, Reginaldo, Valdemar, Edson, Rosinei e Rosângela. Velório em Bebedouro. Sepultamento hoje à 13h, também em Bebedouro. Funerária São João anuncia o falecimento aos 79 anos de Valdemar Gonçalves Viana, popular Leque. Faleceu ontem aos 93 anos Ana Seviero, natural de Viradouro. Residia na Avenida Pedro Pascoal, 1502, no Jardim Casagrande, em Bebedouro. Viúva de Elias Marim, 4 filhos: João Batista, José Antônio, Ednei e Sebastião Sérgio. Velório em Bebedouro. Sepultamento hoje às 10h30, também em Bebedouro. Funerária São João anuncia o falecimento aos 93 anos de Ana Seviero. Faleceu ontem aos 91 anos Terezinha Ambrósio Bossolani, natural de Nuporanga. Residia na Melvin Jones, número 28, no Jardim Ciranda, em Bebedouro. Viúva de Valdemar Bossolani, uma filha, Helenice Aparecida. Velório em Bebedouro. O sepultamento do corpo de Terezinha Ambrósio Bossolani será hoje às 9h, também em Bebedouro. Funerária São João anuncia o falecimento aos 91 anos de Terezinha Ambrósio Bossolani. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Janeiro é o mês do enxoval na Tudo Belo. Preços baixos e formas de pagamento estendidas. Kit berço com 9 peças, 10 vezes de R$19,90. Banheiras avulsas a partir de R$15,90. Carrinho de bebê mais bebê conforto a partir de 10 vezes de R$95,90. Berço de bebê a partir de 10 vezes de R$55,90. Na Tudo Belo, agora em janeiro, preços imperdíveis no setor de enxoval. Aproveite! Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no editorial, na graduação ideal. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casagrande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais.
Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Nomeada por portaria a Comissão de Julgamento de Aposentadorias da Prefeitura de Bebedouro, presidente Sandro Henrique Rigonato Paulin, representante do gabinete, secretária Cássia Terezinha Lopes Bernardes, do SASEMB, e membro Valdecir Valêncio, do Departamento de Pessoal. A comissão tem a finalidade de analisar todos os processos de aposentadoria. Sua forma de atuação se dará por reuniões periódicas. Aqui e ali notícias, editorial. Na graduação ideal. Será que o grande escritor José Saramago sabia o que estava reservado à humanidade quando escreveu o célebre livro Ensaio sobre a Cegueira? Talvez tenha produzido o texto com ares de premonição. Respeitosamente, espera-se que não. Mas não pode negar que todos estão meio míopes. Agora, mais do que nunca, o ser humano precisa de guias para conduzi-los com grandeza neste amargo e incerto percurso dos dias atuais. Os próprios profissionais em ascensão de carreira têm dúvidas se serão bons líderes. Questionamento que permanece incandescente ao longo da vida. Nem sempre é fácil encarar a resposta. A pandemia expõe fragilidades, faz com que gestores despreparados, até então pouco notados, despontem em sua incapacidade, inclusive e principalmente certos políticos que aprontam das suas Brasil afora. Ao mesmo tempo, os bons chefes se tornam absolutamente indispensáveis. Talvez o que separa os dois, os bons dos ruins, seja nada além de algo simples e fundamental para as organizações, a humanidade. Ingrediente que não se encontra nos livros, nos títulos conquistados, tampouco nos cursos que tenham sido feitos. A humanidade é rara. Quando as situações ficam obscuras e ninguém consegue enxergar alguns palmos à frente, há aqueles que fecham os olhos, calçam as sandálias de Pilatos e preferem ver o tamanho do caos. Mas não é para isso que os líderes foram feitos, não. Os bons gestores, essenciais no mercado, colocam óculos. E mesmo que a vista embace pela névoa da incerteza, usam as lentes de aumento que carregam no bolso da vida para ver melhor. É possível que, ainda assim, não consigam resolver o problema, muitas vezes maior do que eles próprios. Mas com óculos enxergam e, enxergando, guiam. Um artigo recentemente publicado na Harvard Business Review revela que as gestoras mulheres se saem melhor durante a pandemia do que os homens. Talvez porque elas estejam mais acostumadas a buscar seus óculos no fundo da alma, porque tenham menos medo de pedir ajuda quando não enxergam bem. Ser humano nas relações de trabalho, especialmente em momentos de crise, é abraçar a própria vulnerabilidade e remar com ela. Tem sido cada vez mais difícil olhar nos olhos quando a presença física falha, mas aquele que consegue fazê-lo através da tela do computador muitas vezes salva a si mesmo e aos outros. Siga a lição do grande Bertolt Brecht. Há aqueles que lutam um dia e são bons.
Há outros que lutam 1 ano e são melhores. Há os que lutam por muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam por toda a vida. Estes são os imprescindíveis. Usem seus óculos, líderes. É isso. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, 2 jogos atrasados podem mexer na tabela do Brasileirão nesta quinta-feira. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. A revista Aqui e Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de bebedouro e da região. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde os jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. 2 partidas programadas para hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Às 7 da noite jogam Bahia e Corinthians e às 8 da noite Grêmio e Flamengo. Campeonato Brasileiro da Série B, 38ª e última rodada. Amanhã, às 5 da tarde, Sampaio Corrêa do Maranhão e Oeste. Às 7h15 da noite, Botafogo de Ribeirão e Operário de Ponta Grossa, CRB de Alagoas e Cuiabá. Às 9h30 da noite, América de Minas e Avaí de Santa Catarina, Figueirense e Ponte Preta de Campinas, Guarani de Campinas e Juventude de Caxias do Sul, Paraná Clube e Cruzeiro de Belo Horizonte, Brasil de Pelotas e Vitória da Bahia, Náutico do Recife e CSA de Alagoas, Chapecoense de Santa Catarina e Confiança de Sergipe. América de Minas e Chapecoense, ambos com 70 pontos, brigam pelo título. Os 2 clubes jogarão em casa contra Avaí e Confiança, respectivamente. A outra disputa será pela última vaga do G4. Juventude, 58 pontos, CSA 57, Avaí com 55, sonham com acesso.
Os gaúchos visitarão o Guarani em Campinas, enquanto o CSA pegará o Náutico em Recife. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na volta do intervalo, 2 jogos atrasados podem mexer na tabela do Brasileirão nesta quinta-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. A revista Aqui Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. 2 partidas do Campeonato Brasileiro que estavam atrasadas serão realizadas hoje. Às 7 da noite, em jogo válido pela 30ª rodada, o Bahia recebe o Corinthians na Arena Fonte Nova, em Salvador. Pouco tempo depois, em Porto Alegre, às 8 da noite, o Grêmio encara o Flamengo na Arena do Grêmio em um duelo direto na parte de cima da tabela, válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Focado em garantir uma vaga na Libertadores na próxima temporada, sem precisar depender do título na Copa do Brasil, onde está na final, o Grêmio recebe o Flamengo em Porto Alegre pensando apenas nos 3 pontos. A necessidade de vitória é a mesma para o Flamengo, que está na briga direta pelo título do Campeonato Brasileiro. Uma vitória na Arena coloca o Flamengo novamente na cola do Internacional. 6º colocado com 51 pontos, o Grêmio não vence no Brasileirão há 4 jogos e está a apenas 1 ponto na frente do Fluminense,
primeiro time fora do G6. Além disso, com a vitória, o tricolor ficará apenas um ponto atrás do rival desta quinta-feira, que possui 55 pontos e é o primeiro time dentro do G4. No caso do Flamengo, a vitória deixa o time apenas 4 pontos atrás do Internacional, que é o líder do Brasileirão. Após ser derrotado por 2-0 para o Sport na última rodada do Brasileirão, o Bahia voltou para a zona de rebaixamento e vê a partida com o Corinthians como uma oportunidade de fugir da degola. Caso o Bahia vença a partida adiada da 30ª rodada, escapa do Z4. Já para o Corinthians, uma vitória na Arena Fonte Nova pode significar um novo gás na briga por uma vaga na Libertadores. Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Bahia tem 32 pontos e pode chegar aos mesmos 35 do Fortaleza, 16º colocado, caso vença o Timão. Como o tricolor baiano tem uma vitória a mais do que o time cearense, escaparia do Z4. No caso do Corinthians, 8º colocado com 45 pontos, apenas 6 atrás do Grêmio, primeiro time do G6, a vitória coloca a equipe paulista novamente na briga por uma vaga na Libertadores de 2021. Aqui e ali Notícias Esportes. A delegação do Santos não perdeu tempo no Rio de Janeiro. Poucas horas depois, após desembarcar na cidade, que receberá a final da Copa Libertadores sábado no Maracanã, o time foi a campo para treinar no CT do Fluminense sob o comando do técnico Cuca na tarde desta quarta-feira. Nesta quinta, novamente no período da tarde, o time santista voltará ao CT. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Em pré-temporada, desde 11 de janeiro, visando a disputa do Campeonato Paulista da Série A2, o Sertãozinho segue fazendo testes físicos e as primeiras atividades com bola com o grupo de jogadores, que atualmente conta com 27 atletas. Alguns destes nomes ainda não foram confirmados oficialmente até o momento, já que a diretoria vem trabalhando para finalizar toda a parte contratual para assim anunciar esses reforços para o técnico Rodrigo Fonseca. Além disso, na tarde de ontem, o Sertãozinho também teve uma boa notícia procedente da capital paulista, já que o Departamento de Competições da Federação confirmou a liberação do estádio Frederico Dalmaso para jogos organizados pela entidade. O Campeonato Paulista da Série A2 de 2021 está previsto para começar no dia 28 de janeiro. O Touro estreia dentro de casa contra o 15 de Piracicaba. O início da pré-temporada será divulgado em breve. Outro representante da região no campeonato da Série A2 é o Atlético Monte Azul, que também já está se movimentando com vistas à sua participação nesta competição. O presidente Cardozinho e o técnico Luciano Dias e demais diretores e membros da comissão técnica estão movimentando na contratação de jogadores, paralelamente, é claro, a preparação do elenco do ponto de vista físico e tático, portanto, em academia e dentro das 4 linhas. É isso. O AQL Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui e ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.